Sobre o ócio, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução. Sobre o ócio subsiste em um estado fragmentado. O trabalho diz respeito ao uso racional do tempo livre, pelo qual se pode ainda ajudar ativamente a humanidade engajando-se em questões mais amplas sobre a natureza e o universo. O texto do manuscrito começa na metade da frase e termina de forma bastante abrupta. No Codex Ambrosianus, ele é simplesmente colocado no final do A Vida Feliz, sugerindo que um escriba perdeu uma página ou duas. O título do ensaio, de ócio, é conhecido a partir do índice. Sêneca interpreta o termo ócio como representando algo mais do que tempo livre ou lazer. Entendi-o como sendo o lazer utilizado a serviço da comunidade pela atividade intelectual. O dever do homem é ser útil aos seus semelhantes, se possível, ser útil a muitos deles. Se assim não conseguir, ser útil a uns poucos. Se assim não for, ser útil aos seus vizinhos e, se assim não for, a si mesmo, pois, quando ajuda aos outros, faz progredir os interesses gerais da humanidade. Em Sobre o ócio, Sêneca debate a vida apropriada para um filósofo estoico. Sêneca relata a posição padrão da escola de que os sábios se envolverão em assuntos públicos, a menos que algo os impeça. Enumera alguns argumentos contra o engajamento na vida pública, como se o Estado for muito corrupto, ou se a influência do sábio for muito limitada, ou se ainda ele está com saúde debilitada. Explica as posições dos fundadores do estoicismo Zenão, Cleantes e Crisipo, fazendo um forte contraste com os ensinamentos de Epicuro. As duas correntes filosóficas, a dos epicuristas e a dos estoicos, diferem muito na maioria dos aspectos e, neste ponto, entre os demais, no entanto, cada uma delas nos encaminha para o ócio, embora um caminho diferente. Epicuro diz: o sábio não participará da política, exceto em alguma ocasião especial. Zenão diz: o sábio participará da política, a menos que seja impedido alguma circunstância especial. O sábio deve optar se envolver com o universo mais amplo, movendo suas ações da perspectiva local para a perspectiva cósmica e se estudar as questões fundamentais do universo de maneira a ajudar toda a humanidade. No fundo, o ócio, para o filósofo, não é apenas uma questão de ter tempo para descansar e realizar atividades relaxantes. É um aspecto crucial da própria vida, sem o qual não temos tempo nem energia para pensar, sendo assim forçados pelas circunstâncias a viver uma vida menos útil e realizadora do que de outra forma. O diálogo, em traduções antigas, foi nomeado da vida retirada. É dirigido ao seu amigo Neo Sereno e foi escrito, provavelmente, no ano 62, sendo um dos 3 diálogos endereçados a Sereno, que também inclui sobre a tranquilidade da alma e sobre a constância do sábio. Foi um grande amigo de Sêneca, pertencente à ordem equestre, formada pelos cidadãos mais abastados. Sereno também tinha cargo na administração pública, tendo obtido, influência de Sêneca, a função de praefectus, responsável combate a incêndios, atividade importante na cidade de Roma. Era bastante jovem e teve uma morte prematura, segundo Sêneca noticia numa das cartas a Lucílio I. Sobre o autor Lúcio Aneo Sêneca, em latim, Lucius Annaeus Seneca, é conhecido também como Sêneca, o jovem ou filósofo. Nasceu em Córdoba, aproximadamente em 4 a.C. Era de família abastada, que se transferiu para Roma quando ele ainda era criança. Muito jovem, Sêneca estudou com Estoico Atalo e com os neopitagóricos Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do filósofo romano Quinto Sextio. Provavelmente motivos de saúde, Sêneca mudou-se, volta de 20 depois de Cristo, para Alexandria, no Egito, de onde retornou a Roma em 31. Aos 40 anos iniciou carreira como orador e político, tendo rapidamente sido eleito para o Senado. Em Roma, estabeleceu vínculos com as irmãs do imperador Calígula, Livila, Drusila e Agripina Menor, mãe do futuro imperador Nero. Sendo figura destacada no Senado e no ambiente palaciano, foi envolvido numa conjuração contra Calígula. Sêneca diz que se livrou da condenação à morte e sofria de uma doença pulmonar. Assim, intercessão de aliados, Calígula foi convencido que ele estaria condenado a uma morte natural e iminente. Com o assassinato de Calígula em 41, Sêneca tornou-se alvo de Messalina, esposa do imperador Cláudio, num confronto entre esta e as irmãs de Calígula. Acusado de manter relações adúlteras com Livila, foi condenado à morte pelo Senado. Intervenção do próprio imperador, foi comutado em exílio na ilha de Córcega. O exílio durou 8 anos, período em que o filósofo se dedicou aos estudos e à composição de inúmeras obras. Em 49 d.C.,
Agripina, então a nova esposa do imperador Cláudio, possibilitou o retorno de Sêneca e o instituiu como preceptor de seu filho Nero, então com 12 anos. Após a morte de Cláudio em 54, Nero foi nomeado seu sucessor e Sêneca tornou-se o principal conselheiro do jovem imperador. No entanto, o conflito de interesses envolvendo, de um lado, Agripina e seus aliados e de outro, conselheiros de Nero, os quais, sua vez, se opunham a Sêneca, levou a uma crise que resultou na morte de Agripina e no gradual enfraquecimento político de Sêneca. Em 62, Sêneca solicitou a Nero para se afastar totalmente das funções públicas, contudo o pedido foi negado. De toda forma, alegando saúde precária, Sêneca passou a se dedicar ao ócio, ou seja, à leitura e à escrita. Sua relação com Nero deteriorou-se principalmente pelo prestígio do filósofo no meio político e intelectual, onde era visto como o possível governante ideal. No início de 65, foi envolvido em uma conjuração para derrubar o imperador e foi condenado à morte-suicídio. Morreu em 19 de abril. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Sêneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, a saúde frágil e a condenação à morte. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. Obras filosóficas de Sêneca: Cartas de um Estoico, Vol. 1 Cartas de um Estoico, Vol. 2 Cartas de um Estoico, Vol. 3 Sobre a ira e consolação a Márcia, consolação a minha mãe Elvia, consolação a Políbio, sobre a brevidade da vida, da clemência sobre constância do sábio, a vida feliz, sobre os benefícios, sobre a tranquilidade da alma, sobre o ócio, sobre a providência divina, sobre a superstição perdida, citada Santo Agostinho. Além de filosofia, Sêneca escreveu também tragédias e peças de teatro, bastante populares em sua época. Hércules Furioso, as Troianas, as Fenícias, Medeia, Fedra, Édipo, Agamenonte. Estes Hércules Noita. Sobre a tradução para o português foi baseada na versão em inglês de Aubrey Stewart, publicada em 1889. George Bewsons, disponível no Internet Archive. Ao texto de Stewart foram acrescentadas as notas de rodapé esclarecendo nomes e personagens citados Sêneca, bem como referências a livros de autores mencionados. A leitura das seguintes obras foi fundamental para a conclusão da tradução. Um ponto moral: Letters to Lucilius B. Seneca, Richard Montgomery. 2. Reading Seneca, Stoic Philosophy at Home, Bradin Wood. 3. A Guide to Tigolife, Tion Scient Art of Stoic, William Braxton e Vine. O texto em latim que consta deste volume é da Universidade de Tufts, disponível na Purcell's Digital Library. Poucas observações sobre a tradução são necessárias. No latim, o uso da segunda pessoa é natural para expressar a relação de proximidade e familiaridade. Nas traduções em português geralmente usa-se a segunda pessoa. Contudo, no português atual, principalmente no Brasil, o uso da terceira pessoa me parece mais adequado à intenção de Sêneca, que ensinava filosofia a um amigo. Assim, toda a tradução foi feita em terceira pessoa. O termo fortuna, fortunae, para o autor latino, se assemelha à nossa sorte ou destino, mas era também uma divindade. O nome comum e o nome próprio são dificilmente distinguíveis no texto, portanto, usei sempre fortuna. Aubrey Stewart traduz o latim útil para leisure, que poderia ser traduzido para português lazer. Traduzi ócio pois acredito estar mais próximo do significado desejado. Sêneca. Nesta mesma linha, quanto ao título, Sêneca usa de útil. Na tradução, Aubrey Stewart, a obra recebe o título ou leisure. Usei o termo comumente usado em português, ócio. O diálogo, em traduções antigas, foi nomeado da vida retirada. Que este livro sirva como amigo, professor e companheiro. Espero que gostem tanto quanto eu. Alexandre Pires Vieira, Viena, primavera de 2020. Notas 1 Ver carta Chile, 14. Quem lhe escreve estas palavras não é outro senão eu, que chorou tão excessivamente pelo meu querido amigo Aneu Sereno. Hoje, no entanto, condeno este ato meu, e entendo que a razão pela qual chorei tanto foi principalmente pois nunca imaginei que sua morte pudesse preceder a minha. O único pensamento que me ocorreu foi que ele era o mais novo, e muito mais novo, como se o destino seguisse a ordem de nossos tempos. Sobre o ócio 1.1. Que eles nos recomendam com grande unanimidade os vícios. Mesmo que não tentemos nada mais que nos faça bem, a vida retirada em si mesma será benéfica para nós.
Seremos homens melhores quando tomados individualmente, e se assim for, que vantagem será retirarmos-nos em sociedade do melhor dos homens, e escolher algum exemplo pelo qual possamos orientar nossas vidas. Isto não pode ser feito sem o ócio. Com o ócio podemos realizar aquilo que de uma vez todas decidimos, sermos melhores, sem que haja ninguém para interferir conosco e com a ajuda da turba perverter o nosso ainda débil julgamento. Apenas com o ócio pode a vida, que desviamos almejando coisas incompatíveis, fluir em uma única corrente suave. 2. Na verdade, o pior de nossos vários males é que mudamos nossos próprios vícios, e isso não temos sequer a vantagem de lidar com uma forma bem conhecida de maldade. Temos prazer primeiro em um e depois em outro, e estamos, além disso, perturbados pelo fato de que nossas opiniões não só estão erradas, mas levianamente formadas. Atiramos como que ondas, e nos agarramos a uma coisa atrás da outra. Abandonamos o que acabamos de almejar, e nos esforçamos para recuperar o que deixamos ir. 3. Nós oscilamos entre o desejo e o arrependimento, pois dependemos inteiramente das opiniões dos outros, e é aquilo que muitos louvam e buscam, não aquilo que merece ser louvado e buscado, o que consideramos ser o melhor. Nem nos preocupamos em saber se nosso caminho é bom ou mau em si mesmo, mas valorizamo-lo pelo número de pegadas nele, entre as quais não há ninguém que tenha voltado. 4. Você vai me dizer, Sêneca, o que você está fazendo? Você abandona a sua escola. Estou certo de que nossos filósofos estoicos dizem que devemos estar em movimento até o fim de nossa vida, que nunca devemos parar de trabalhar para o bem geral, que devemos ajudar as pessoas individualmente e que, quando acometidos pelos anos, devemos dar assistência até aos nossos inimigos. Nós somos a seita que não dá dispensa nenhum número de anos de serviço, e nas palavras do mais eloquente dos poetas, usamos o capacete em nossos cabelos grisalhos. Nós somos aqueles que estão tão longe de se entregarem a qualquer descanso até a morte, que se as circunstâncias o permitirem, não nos permitimos estar em descanso, mesmo quando estamos morrendo. Que você prega as máximas de Epicuro 2 no próprio quartel-general de Zenão 3. Se você se envergonha de sua escola, que não vai abertamente para o inimigo em vez de trair seu próprio lado. 5. Vou responder imediatamente a esta pergunta. O que mais você pode desejar do que eu imite os meus líderes? O que segue então? Eu irei para onde eles me guiarem, não para onde eles me mandarem. 2. Agora vou provar a você que não estou desertando dos princípios dos estoicos, pois eles mesmos não os desertaram, e ainda assim eu posso invocar uma desculpa muito boa. Segui, não os seus preceitos, mas os seus exemplos. Vou dividir o que vou dizer em duas partes. Primeiro, que um homem pode, desde o início de sua vida, entregar-se inteiramente à contemplação da verdade. 2. Segundo, que um homem, quando já tiver cumprido seu mandato, tem o melhor dos direitos, que mesmo com saúde abalada, pode aplicar sua mente a outros estudos, à maneira das virgens vistais 4, que atribuem diferentes deveres a diferentes anos, aprendendo primeiro a cumprir os ritos sagrados e, quando os tiverem aprendido, ensinando aos outros. 3. Mostrarei que isso é aprovado também pelos estoicos, não que eu tenha imposto qualquer mandamento a mim mesmo de não contrariar os ensinamentos de Zenão e Crisipo 5, mas porque o próprio assunto me permite seguir os preceitos daqueles homens, pois se alguém segue sempre os preceitos de um homem, deixa de ser um debatedor e se torna um partidário. Quisera que tudo já fosse conhecido, que a verdade estivesse desvelada e reconhecida, e que nenhuma de nossas doutrinas exigisse modificação. Mas como é preciso buscar a verdade na companhia dos próprios homens que ensinam. 2. As duas correntes filosóficas, a dos epicuristas e a dos estoicos, diferem muito na maioria dos aspectos e, neste ponto, entre os demais, no entanto, cada uma delas nos encaminha para o ócio, embora um caminho diferente. Epicuro diz, o sábio não participará da política, exceto em alguma ocasião especial. Zenão diz, o sábio participará da política, a menos que seja impedido alguma circunstância especial. 3. Um faz da vida seu objetivo buscar o ócio, o outro só o busca quando tem razões para isso, mas esta palavra razões tem um significado amplo. Se o estado está tão apodrecido a ponto de estar irremediável, se o mal tem todo o domínio sobre ele, o sábio não trabalhará em vão nem desperdiçará suas forças em esforços inúteis. Se ele estiver deficiente em influência ou força corporal, se o estado se recusar a submeter-se à sua orientação, se a sua saúde estiver no caminho, então ele não tentará uma viagem para a qual não está apto, da mesma forma que não colocaria no mar um navio danificado,
ou se alistaria no exército se fosse um inválido. 4. Consequentemente, aquele que ainda não sofreu nem em saúde nem em fortuna tem o direito, antes de enfrentar qualquer tempestade, de se colocar em segurança e, a partir daí, de se dedicar à honrosa profissão 6 e ao ócio inviolável, e ao serviço daquelas virtudes que podem ser praticadas mesmo aqueles que passam a mais tranquila das vidas. 5. O dever do homem é ser útil aos seus semelhantes, se possível, ser útil a muitos deles, se assim não conseguir, ser útil a uns poucos, se assim não for, ser útil aos seus vizinhos e, se assim não for, a si mesmo, pois, quando ajuda aos outros, faz progredir os interesses gerais da humanidade. Assim como aquele que se faz pior faz mal não só a si mesmo, mas a todos aqueles a quem poderia ter feito bem, caso se tivesse feito melhor. Também aquele que se aprimora, faz bem aos outros, pelo simples fato de estar preparando o que lhe será útil no futuro. 4.1. Tomemos consciência de que existem duas repúblicas, uma vasta e verdadeiramente pública, que contém igualmente deuses e homens, na qual não levamos em conta este ou aquele recanto de terra, mas fazemos chegar os limites do nosso estado até os raios do sol, e outra a qual fomos designados pelo ocidente do nascimento. Pode ser a dos atenienses ou cartagineses, ou de qualquer outra cidade que não pertença a todos os homens, mas a alguns especiais. Alguns homens servem a ambos os estados, o maior e o menor, ao mesmo tempo. Alguns servem apenas ao menor, outros apenas ao maior. 2. Podemos servir a grande comunidade, mesmo quando estamos em ócio. De fato, não estou certo de que não possamos servi-la melhor quando estamos em ócio pesquisando sobre o que é virtude, e se é única ou múltipla, se é a natureza ou a técnica que faz o homem bom, se aquilo que contém a terra e o mar e tudo que neles há é único, ou se Deus colocou neles muitos corpos da mesma espécie, se aquilo de que todas as coisas são feitas é contínuo e sólido, ou se contém interstícios e espaços vazios e cheios alternadamente, se Deus olha passivamente para sua obra, ou guia seu curso, se ele está ausente ou em torno do mundo, ou se ele permeia toda a sua superfície, se o mundo é imortal, ou fadado à extinção ou pertencente à classe de coisas que existem apenas um tempo. Que serviço presta a Deus aquele que medita sobre estas questões? Ele impede que estas suas grandes obras não tenham ninguém que as testemunhe. 5.1. Temos o hábito de dizer que o bem maior é viver de acordo com a natureza. Agora a natureza nos produziu para os dois fins, para a contemplação e para a ação. Provemos agora o que dissemos antes, que agora, isso não ficaria provado de maneira suficiente se cada um buscasse dentro de si próprio o desejo que possui para buscar o desconhecido e a curiosidade diante da narração de uma história. 2. Quão veementemente a sua curiosidade é despertada a todo tipo de conto romântico. Alguns homens fazem longas viagens e se esforçam em viajar para terras distantes sem nenhuma recompensa, exceto a de descobrir algo escondido e remoto. É isso que atrai as pessoas para os espetáculos públicos, e as faz se intrometer em tudo que é sigiloso, confundir tudo que é secreto, esclarecer pontos da antiguidade e ouvir contos dos costumes de nações bárbaras. 3. A natureza nos concedeu uma disposição indagadora, e estando bem ciente de sua própria habilidade e beleza, nos produziu para sermos espectadores de suas vastas obras, pois perderia todos os frutos de seu trabalho se exibisse obras tão vastas e nobres de tão complexa construção, tão brilhantes e belas em tantos sentidos, só para a solidão. 4. Que tenha a certeza de que ela deseja ser contemplada, e não apenas olhada, pois que ela nos designou um lugar, ela nos colocou no meio de si mesma e nos deu uma perspectiva a toda parte. Ela não só colocou o homem ereto sobre os pés, mas também com o objetivo de facilitar-lhe a observação dos céus, levantou-lhe a cabeça ao alto e a conectou com um pescoço flexível, a fim de que ele pudesse seguir o curso das estrelas desde a sua ascensão até o seu ocaso, e mover seu rosto em volta com todo o céu. Além disso, ao carregar 6 constelações através do céu de dia, e 6 de noite, ela mostra cada parte de si de tal maneira que, pelo que traz diante dos olhos do homem, ela o faz ansioso para contemplar o restante também. 5. Com efeito, não temos visto todas as coisas, nem ainda a verdadeira extensão delas, mas nossa visão apenas abre a si mesmo o caminho certo para a pesquisa, e lança o fundamento, do qual nossas especulações podem passar do óbvio para o menos conhecido, e descobrir algo mais antigo do que o próprio mundo, de onde saíram aquelas estrelas, indagar qual era a condição do universo antes que cada um de seus elementos fosse separado da massa geral, em que princípio suas partes confusas e mescladas estariam divididas,
Quem atribuía seus lugares às coisas, se sua própria natureza o que era pesado afundava na terra e o que era leve fluía para cima, ou se, além da tensão e do peso dos corpos, algum poder superior dava leis a cada um deles. Se é verdade, segundo dizem, que o homem é constituído de espírito divino, se partículas e fagulhas de astros caíram sobre a terra e aí ficaram escondidas em lugar inacessível. 6. Nosso pensamento irrompe pelas entranhas do céu, e não se contenta em saber apenas o que nos é mostrado. Investigo, diz, o que está além do mundo, se é um abismo sem fundo, ou se também está confinado dentro dos seus próprios limites. Qual pode ser a aparência das coisas exteriores, se são disformes e imprecisas, estendendo-se igualmente em todas as direções, ou se também estão dispostas em certo tipo de ordem, se elas estão ligadas a este nosso mundo, ou se estão totalmente separadas dele e se soltam no espaço vazio, se consistem de átomos distintos, dos quais tudo o que existe e o que vai existir é feito, ou se sua substância é ininterrupta e tudo isso é capaz de mudar, se os elementos são naturalmente opostos uns aos outros, ou se não estão em desacordo, mas trabalham para o mesmo fim em meios diferentes. 7. Uma vez que o homem nasceu para especulações como estas, considere o pouco tempo que lhe foi concedido para elas, mesmo supondo que ele faça bem o que lhe é devido, não permite que nenhuma parte dele lhe seja arrancada pela boa natureza, ou que se afaste dele descuido, ainda que não permita que lhe perturbe nem se descuide, ainda que controle seu tempo com muito cuidado e estenda as suas horas até o fim de sua vida, desde que o destino não retire nada do que recebeu da natureza, o homem é demais mortal para compreender as coisas imortais. 8. Eu vivo segundo a natureza, portanto me entreguei inteiramente a ela, e admiro e reverencio a natureza, quis que eu fizesse ambas, que praticasse tanto a contemplação quanto a ação, e eu faço ambas, porque nem mesmo a contemplação é desprovida de ação. 6.1. Mas, diz você, faz diferença se você adota a vida contemplativa para o seu próprio prazer, não exigindo nada dela a não ser a contemplação ininterrupta sem nenhum resultado, pois tal vida é doce e tem atrativos próprios. A isto lhe respondo, faz a mesma diferença em que ânimo você leva a vida de um homem público, se você nunca está em repouso, e nunca separa um momento em que você possa desviar seus olhos das coisas da terra para as do céu. 2. Não é, de modo algum, desejável que se procure meramente acumular bens sem amor à virtude, ou não se faça nada mais do que trabalho árduo sem nenhum cultivo do intelecto, porque essas coisas devem ser combinadas e misturadas, e, do mesmo modo, a virtude colocada no ócio sem ação não é senão uma coisa boa incompleta e débil, porque nunca mostra o que aprendeu. 3. Quem pode negar que ela deve testar seu progresso no trabalho real, e não apenas pensar no que deve ser feito, mas também, às vezes, usar suas mãos e sua cabeça, e trazer suas concepções à existência real? Se o atraso na execução não ocorre causa do sábio, então não é o agente que está em falta e, sim, aquilo que deve ser feito. Que razão, então, condená-lo a ficar recluso? 4. Qual é o propósito do sábio em se dedicar ao ócio? Ele sabe que, tanto no ócio como na ação, realizará algo pelo qual estará a serviço da posteridade. Nossa escola, em todo caso, declara que Zenão e Crisipo fizeram coisas maiores do que teriam feito se estivessem no comando de exércitos, ou preenchessem altos cargos, ou aprovassem leis, as quais, de fato, passaram, embora não um único estado, mas toda a raça humana. Como pode então ser impróprio a um homem bom desfreutar de um ócio como este, cujos meios ele dá leis aos tempos vindouros, e se dirige não a poucas pessoas, mas a todos os homens de todas as nações, tanto agora como no futuro? 5. Para resumir o assunto, pergunto-lhe se Cleantes 7, Crisipo e Zenão 8 viveram de acordo com a doutrina deles? Estou certo de que você responderá que eles viviam da maneira como ensinavam que os homens deviam viver. Contudo, nenhum deles governava um estado. Eles não tinham, responde você, a quantidade de riqueza ou posição social que, em regra, habilita as pessoas a tomar parte em assuntos públicos. Mas, nem isso viveram uma vida ociosa. Encontraram os meios de tornar a sua aposentadoria mais útil aos homens do que os suores e as correrias de ida e de volta de outros homens. Isso se julga que essas pessoas fizeram grandes coisas, apesar de nada terem feito de caráter público. 7.1. Além disso, existem 3 modos de vida, e é uma questão importante qual dos 3 é o melhor. O primeiro é dedicado ao prazer, o segundo à contemplação, o terceiro à ação. Antes de tudo,
Deixemos de lado a polêmica e a amargura de sentimentos, que, como já dissemos, faz com que aqueles cujos caminhos na vida são diferentes se odeiem além de tudo a esperança de reconciliação. 9. E vejamos se todos esses três não chegam à mesma coisa, embora com nomes diferentes, pois nem aquele que decide pelo prazer está sem contemplação, nem aquele que se entrega à contemplação sem prazer, nem ainda aquele cuja vida é dedicada à ação, sem contemplação. 2. Faz, diz você, toda a diferença no mundo, se uma coisa é o objeto principal da vida, ou se é apenas um apêndice de algum outro objetivo. Admito que a diferença é considerável, mas uma não existe a partir da outra. Um homem não pode viver em contemplação sem ação, nem o outro pode agir sem contemplação, e mesmo o terceiro, de quem todos concordamos em ter uma má opinião, não aprova o prazer apático, mas aquele que estabelece para si mesmo o meio da razão. 3. Mesmo esta própria seita que busca o prazer, portanto, pratica também a ação. Claro que sim, pois o próprio Epicuro diz que, às vezes, abandonaria o prazer e buscaria realmente a dor, se o prazer fosse causador de arrependimento, ou se achasse que, suportando uma leve dor, poderia evitar uma maior. Com que propósito eu afirmo isso? 4. Para provar que todos os homens são apreciadores da contemplação. Alguns fazem dela o objeto de suas vidas. Para nós é um ancoradouro, mas não um porto de chegada. 8.1. Acrescente-se a isto que, segundo a doutrina de Crisipo, um homem pode viver em ócio. Eu não digo que ele deva suportar o ócio, mas que ele deve escolhê-lo voluntariamente. Nossos estoicos dizem que o homem sábio não participaria do governo de nenhum estado. Que diferença faz em que caminho o sábio chega ao ócio, seja porque o estado o quer, seja porque ele quer o estado. Se o estado desejar todos os sábios, perguntou-lhe, a que estado deve o sábio se levar? Ao dos atenienses, no qual Sócrates foi condenado à morte, e do qual Aristóteles se zelou para não ser condenado à morte. Onde as virtudes são derrubadas pela inveja. Diga-me que nenhum homem sábio se juntaria a tal estado. 2. Então o sábio irá para a República dos Cartagineses, onde a revolução nunca cessa de se inflamar, e a liberdade é inimiga de todos os melhores homens, onde a justiça e a bondade não são tidas em conta, onde os inimigos são tratados com crueldade desumana e os nativos são tratados como inimigos. Ele fugirá também deste estado. 3. Se eu fosse discutir cada uma separadamente, não poderia encontrar uma república que o homem sábio pudesse suportar, ou que pudesse suportar o homem sábio. Agora, se uma república como a que sonhamos não pode ser encontrada na Terra, segue-se que o ócio é necessário para todos, porque a única coisa que pode ser preferida ao ócio não se encontra em lugar algum. 4. Se alguém diz que velejar é a melhor das coisas, e depois diz que não devemos velejar em um mar em que os naufrágios são ocorrências comuns, e onde muitas vezes surgem tempestades repentinas que afastam o piloto de seu curso, eu deveria imaginar que esse homem, ao falar em louvor à vela, estava realmente me proibindo de desatracar meu navio. Ponto 10 Notas 1 Virgílio, Eneida, 9, 612. Caniti em Galia Premimus 2 Epicuro de Samos foi um filósofo grego do período helenístico. Seu pensamento foi muito difundido em numerosos centros epicuristas que se desenvolveram na Jônia, no Egito e, a partir do século I, em Roma, onde Lucrécio foi seu maior divulgador. O propósito da filosofia para Epicuro era atingir a felicidade, estado caracterizado pela aponia, a ausência de dor e ataraxia ou imperturbabilidade da alma. Ele buscou na natureza as balizas para o seu pensamento. O homem, a exemplo dos animais, busca afastar-se da dor e aproximar-se do prazer. Estas referências seriam as melhores maneiras de medir o que é bom ou ruim. Utilizou-se da teoria atômica de Demócrito para justificar a constituição de tudo o que há. Das estrelas à alma, tudo é formado de átomos, sendo, de diferentes naturezas. Dizia que os átomos são de qualidades finitas, de quantidades infinitas e sujeitos a infinitas combinações. A morte física seria o fim do corpo, que era entendido como somatório de carne e alma, pela desintegração completa dos átomos que o constituem. Desta forma, os átomos, eternos e indestrutíveis, estariam livres para constituir outros corpos. Essa teoria, exaustivamente trabalhada, tinha a finalidade de explicar todos os fenômenos naturais conhecidos ou ainda não e principalmente extirpar os maiores medos humanos, o medo da morte e o medo dos deuses. Mas em O Estoico, a Apateia e a Taraxia, conceito e diferenças 3 Zenão de Sítio foi um filósofo da Grécia Antiga. Nasceu em Sítio, na ilha de Chipre. Lecionou em Atenas,
onde fundou a escola filosófica estoica à volta de 300 a.C., onde enfatizava a paz de espírito, conquistada através de uma vida plena de virtude, de acordo com as leis da natureza. 4. As virgens vestais, na Roma antiga, eram sacerdotisas que cultuavam a deusa romana Vesta. Era um sacerdócio exclusivamente feminino, restrito a 6 mulheres que seriam escolhidas entre a idade de 6 a 10 anos, servindo durante 30 anos. Durante esse período, as virgens vestais eram obrigadas a preservar sua virgindade e castidade, pois qualquer atentado a esses símbolos de pureza significaria um sacrilégio aos deuses romanos e, portanto, também à sociedade romana. 5. Crisipo de Solos foi um dos maiores expoentes do estoicismo e discípulo de Cleanto de Assos. Teve fama de sutil e apurado dialético. Não foi apenas um filósofo estoico como também partidário do estoicismo, atacando ardorosamente os inimigos da doutrina do pórtico. 6. Filosofia. 7. Cleantes de Assos c. 330 a.C. c. 230 a.C., em grego, Cleantes, foi um filósofo estoico, discípulo e continuador de Zenão de Cítio como segundo escolarca da escola estoica de Atenas. Tendo iniciado o estudo da filosofia aos 50 anos de idade, depois de ter sido atleta e apesar de viver na pobreza, seguiu as lições de Zenão de Cítio e após a morte deste, cerca do ano 262 a.C., assumiu a liderança da escola, cargo que manteria há 32 anos, preservando e aprofundando as doutrinas do seu mestre e antecessor. 8. Zenão, Crisipo e Cleantes, foram, nesta sequência, os 3 primeiros escolarca do estoicismo. 9. Longa referência aos epicuristas, que defendiam ser o prazer o objetivo supremo da vida. 10. Sobre o osso subsiste em um estado fragmentado. O texto do manuscrito começa na metade da frase e termina de forma bastante abrupta no meio do capítulo 8. 1. Sobre aproveitar o tempo. Saudações de Sêneca a Lucílio. 1. Continue a agir assim, meu querido Lucílio, liberte-se conta própria, poupe e salve o seu tempo, que até recentemente tem sido retirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente, e que outros fogem além de nosso alcance. O tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela, devida ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis, uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada, e tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer. 2. Qual homem você pode me mostrar que coloque algum valor em seu tempo, que dá o devido valor a cada dia, que entende que está morrendo diariamente? Pois estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro. A maior parte da morte já passou. Quaisquer anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Portanto, Lucílio, faça como você me escreve que você está fazendo, mantenha cada hora ao seu alcance. Agarre a tarefa de hoje, e você não precisará depender tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. 3. Nada, Lucílio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia que qualquer um pode esbulhar tal posse. Que tolos esses mortais são! Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas, mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. 4. Você pode desejar saber como eu, que prego a você, estou praticando. Confesso francamente, meu saldo em conta corrente é como o esperado de alguém generoso mas cuidadoso. Não posso vangloriar-me de não desperdiçar nada, mas pelo menos posso lhe dizer o que estou desperdiçando, a causa e a maneira de desperdício. Posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre. Minha situação, no entanto, é a mesma de muitos que são reduzidos à miséria sem culpa própria. Todos os perdoam, mas ninguém vem em seu socorro. 5. Qual é o estado das coisas, então? É isto: eu não considero um homem como pobre, se o pouco que lhe resta é suficiente. Contudo, aconselho-o a preservar o que é realmente seu, e nunca é cedo demais para começar. Pois, como acreditavam os nossos antepassados, é demasiado tarde para gastarmos quando chegarmos à raspa do tacho. Daquilo que permanece no fundo, a quantidade é pouca, e a qualidade é vil.
Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. LXVI sobre vários aspectos da virtude. Saudações de Sêneca Lucílio. 1. Acabei de ver meu ex-colega de escola, Clarano, pela primeira vez em muitos anos. Você não precisa esperar que acrescente que ele é um homem velho, mas asseguro-lhe que o encontrei são em espírito e robusto, embora ele esteja lutando com um corpo frágil e fraco. Pois a natureza agiu de forma injusta quando lhe deu um pobre domicílio para uma alma tão rara. Ou talvez fosse porque ela queria nos provar que uma mente absolutamente forte e feliz pode estar escondida sob qualquer exterior. Seja como for, Clarano supera todos esses obstáculos, e desprezar seu próprio corpo chegou a um estágio onde ele pode desprezar outras coisas também. 2. O poeta que cantou, valor mostra mais agradável em uma forma que é justa gratiorete puro veniens e corpore virtus. Está, na minha opinião, enganado. Pois a virtude não precisa de nada para compensá-la, é sua própria glória, e santifica o corpo em que habita. De qualquer modo, comecei a considerar Clarano sob uma luz diferente. Ele parece-me simpático, e bem construído tanto em corpo como na mente. 3. Um grande homem pode nascer em um casebre, assim pode uma linda e grande alma em um corpo feio e insignificante. Esta razão a natureza parece criar alguns homens deste selo com a ideia de provar que a virtude nasce em qualquer lugar. Se tivesse sido possível produzir almas sozinhas e nuas, ela o teria feito. Como é fato, a natureza faz uma coisa ainda maior, pois ela produz certos homens que, embora impedidos em seus corpos, ainda assim rompem a obstrução. 4. Creio que Clarano foi produzido como um padrão, para que possamos entender que a alma não é desfigurada pela feiura do corpo, mas pelo contrário, que o corpo é embelezado pela beleza da alma. Agora, apesar de Clarano e eu termos passado muitos poucos dias juntos, temos, no entanto, muitas conversas, que vou em seguida averter e transmitir para você. 5. O primeiro dia em que investigamos esse problema, como os bens podem ser iguais se forem de três tipos. 2. Pois alguns deles, de acordo com os nossos princípios filosóficos, são primários, como a alegria, a paz e o bem-estar de um país. Outros são de segunda ordem, moldados de um material infeliz, como a resistência ao sofrimento e o autocontrole durante uma doença grave. Rezaremos abertamente pelos bens da primeira classe. Para a segunda classe, oraremos somente se a necessidade surgir. Há ainda uma terceira variedade, como, exemplo, um andar modesto, um semblante calmo e honesto, e um comportamento que se adapte ao homem de sabedoria. 6. Agora, como podem estas coisas ser iguais quando as comparamos, se você conceder que devemos orar um e evitar o outro? Se fizermos distinções entre eles, devemos retornar ao primeiro bem, e considerar qual é a sua natureza. A alma que olha para a verdade, que é hábil no que deve ser buscado e no que deve ser evitado, estabelecendo padrões de valor não de acordo com a opinião, mas de acordo com a natureza. A alma que penetra o mundo inteiro e dirige seu olhar contemplativo sobre todos os seus fenômenos, prestando atenção estrita aos pensamentos e ações, igualmente grande e vigorosa, superior às dificuldades e às lisonjas, cedendo a nem dos extremos da fortuna, acima de todas as bênçãos e aflições, absolutamente linda, perfeitamente equipada com graça, bem como com força, saudável e vigorosa, imperturbável, nunca consternada, que nenhuma violência a possa destruir, uma que os acasos não podem exaltar nem deprimir. Uma alma como esta é a própria virtude. 7. Lá você tem a sua aparência externa, se nunca deve vir sob um único aspecto e mostrar-se uma vez em toda a sua integridade. Mas há muitos aspectos disso. Desdobram-se de acordo com a vida e ações, mas a própria virtude não se torna menor ou maior, pois o bem supremo não pode diminuir, nem a virtude retroceder. Em vez disso, é transformada, agora em uma qualidade e agora em outra, moldando-se de acordo com a função que está a desempenhar. 8. Tudo o que toca leva a semelhança consigo mesmo, e tinge com sua própria cor. Adorna nossas ações, nossas amizades e, às vezes, casas inteiras que entrou e pôs em ordem. O que seja o que for que tenha tocado imediatamente torna-o amável, notável, admirável. Portanto, o poder e a grandeza da virtude não podem elevar-se a alturas maiores, porque o incremento é negado àquilo que é superlativamente grande. Você não encontrará nada mais reto do que o reto, nada mais verdadeiro do que a verdade, e nada mais temperado do que o que é temperado. 9. Toda a virtude é ilimitada, pois limites dependem de medições definidas. A constância não pode avançar mais do que a fidelidade, a veracidade ou a lealdade.
O que pode ser acrescentado ao que é perfeito? Nem se pode acrescentar nada à virtude, pois, se alguma coisa puder ser acrescentada a ela, seria necessária alguma imperfeição. Honra, também, não permite adição, pois é honrado causa das mesmas qualidades que mencionei. E então, você acha que a correção, a justiça, a legalidade, também não pertencem ao mesmo tipo, e que elas são mantidas dentro de limites fixos. A capacidade de melhorar é a prova de que uma coisa ainda é imperfeita. 10. O bem, em todos os casos, está sujeito a essas mesmas leis. A vantagem da situação e do indivíduo estão juntas. Na verdade, é tão impossível separá-los quanto separar o louvável do desejável. Portanto, as virtudes são mutuamente iguais, e assim são as obras da virtude, e todos os homens que são tão afortunados de possuir essas virtudes. 11. Mas, como as virtudes das plantas e dos animais são perecíveis, são também friágeis, passageiras e incertas. Elas brotam, e elas afundam novamente, e isso não são avaliadas ao mesmo valor, mas às virtudes humanas apenas uma regra se aplica, pois a razão correta é única e de um só tipo. Nada é mais divino do que o divino, ou mais celestial do que o celestial. 12. As coisas mortais decaem, caem, são desgastadas, crescem, são esgotadas, e reabastecidas. Assim, no caso delas, em vista da incerteza de sua fortuna, há desigualdade, mas das coisas divinas a natureza é única. A razão, entretanto, não é nada mais do que uma ação do Espírito Divino colocado em um corpo humano. Se a razão é divina, e o bem nunca carece de razão, então o bem é sempre divino. E além disso, não há distinção entre as coisas divinas, consequentemente também não existe nenhum entre bens. Daí resulta que a alegria e uma corajosa e obstinada resistência à tortura são bens equivalentes, pois em ambos há a mesma grandeza de alma descontraída e alegre em um caso, no outro incombativo e pronto para a ação. 13. O que? Você não acha que a virtude daquele que bravamente ataca a fortaleza do inimigo é igual à daquele que sofre um cerco com a maior paciência? Grande é esse peão quando ele cerca a Numância, e constrange e compele as mãos de um inimigo, que ele não poderia conquistar, para lançar mão à sua própria destruição. 3. Grande também são as almas dos defensores, homens que sabem que, enquanto o caminho para a morte está aberto, o cerco não é completo, os homens que respiram até o fim nos braços da liberdade. Do mesmo modo, as outras virtudes também são iguais entre si: tranquilidade, simplicidade, generosidade, constância, equanimidade, resistência, porque subjacente a todas elas há uma única virtude, o que torna a alma reta e inabalável. 14. O que então, você diz, não há diferença entre a alegria e obstinada resistência à dor? De forma alguma, não em relação às próprias virtudes, muito grande, no entanto, nas circunstâncias em que uma dessas duas virtudes é exibida. Em um caso, há um relaxamento natural e afrouxamento da alma, no outro há uma dor não natural. Daí que estas circunstâncias, entre as quais uma grande distinção pode ser estabelecida, pertencem à categoria de coisas indiferentes, mas a virtude mostrada em cada caso é igual. 15. A virtude não é alterada pela questão com a qual trata. Se a matéria é dura e teimosa, não piora a virtude. Se é agradável e alegre, não a torna melhor. Portanto, a virtude permanece necessariamente igual. Pois, em cada caso, o que se faz é feito com igual retidão, com igual sabedoria e com igual honra. Assim, os estados de bondade envolvidos são iguais, e é impossível para um homem ultrapassar esses estados de bondade, conduzir-se melhor, seja um homem em sua alegria, ou outro em meio a seu sofrimento. E dois bens, que nenhum dos quais possa ser melhor que o outro, são iguais. 16. Pois se as coisas que são extrínsecas à virtude podem diminuir ou aumentar a virtude, então o que é honroso deixa de ser o único bem. Se você aceitar isso, a honra perece completamente. E por quê? Deixe-me dizer-lhe, é porque nenhum ato é honrado quando é feito um agente involuntário, quando é obrigatório. Cada ato honorável é voluntário. Misture-o com relutância, queixas, covardia ou medo, e perde sua melhor característica, autoaprovação. O que não é livre não pode ser honrado, pois medo significa escravidão. 17. O honorável está totalmente livre da ansiedade e é calmo. Se alguma vez objeta, lamenta ou considera qualquer coisa como um mal, torna-se sujeito à perturbação e começa a chafurdar em meio à grande confusão. Pois, de um lado, a aparência de correção o atrai, outro, a suspeita do mal o arrasta para trás. Portanto, quando um homem está prestes a fazer algo honorável,
Ele não deve considerar quaisquer obstáculos como infortúnios, embora os considere como inconvenientes, mas ele deve querer fazer a ação, e fazê-la de boa vontade. Pois todo ato honorável é feito sem ordens ou coação, é puro e não contém mistura de mal. 18. Eu sei o que você pode me responder neste momento. Você está tentando fazer-me acreditar que não importa se um homem sente alegria, ou se encontra-se sob tortura e esgota seu torturador. Poderia dizer em resposta, Epicuro também sustenta que o sábio, embora esteja sendo queimado no touro de Falares 4, clamará, é agradável, e não me preocupa em absoluto. Que você precisa se admirar, se eu afirmo que aquele que repousa num banquete e a vítima que resiste firmemente à tortura possuem bens iguais, quando Epicuro mantém uma coisa que é mais difícil de acreditar, ou seja, que é agradável ser assado desta maneira. 19. Mas a resposta que eu dou, é que há grande diferença entre alegria e dor. Se me pedem para escolher, vou procurar a primeira e evitar a última. A primeira está de acordo com a natureza, a segunda é contrária a ela. Enquanto são classificados este padrão, há um grande abismo entre elas, mas quando se trata de uma questão da virtude envolvida, a virtude em cada caso é a mesma, quer venha através da alegria ou através da tristeza. 20. A vexação, a dor e outros inconvenientes não têm consequências, pois são vencidos pela virtude. Assim como o brilho do sol escurece todas as luzes menores, assim a virtude, sua própria grandeza, quebra e abranda todas as dores, aborrecimentos e erros. E onde quer que seu brilho chegue, todas as luzes que brilham sem a ajuda da virtude são extintas, e os inconvenientes, quando entram em contato com a virtude, não desempenham um papel mais importante do que uma nuvem de tempestade no mar. 21. Isto pode ser provado para você pelo fato que o bom homem apressar-se-á sem hesitação a qualquer ação nobre, mesmo que seja com freio montado com o carrasco, o torturador e o pelourinho, ele persistirá, não quanto ao que lhe deve sofrer, mas quanto ao que deve fazer, e desempenhará tão prontamente uma ação honrosa quanto a um homem bom. Ele o considerará vantajoso para si mesmo, seguro e propício. E ele manterá o mesmo ponto de vista sobre uma ação honrosa, ainda que seja carregada de tristeza e dificuldades, como sobre um homem bom que é pobre ou desperdiçado no exílio. 22. Agora, compare um bom homem extremamente rico com um homem que não tem nada, exceto que em si mesmo tem todas as coisas. Eles serão igualmente bons, embora experimentem fortuna desigual. Este mesmo padrão, como tenho observado, deve ser aplicado tanto às coisas quanto aos homens. A virtude é tão louvável se ela habita num corpo sádio e livre, como em alguém que está doente ou em escravidão. 23. Portanto, quanto à sua própria virtude, não a louvará mais, se a fortuna favorecer, concedendo-lhe um corpo sadio, do que se a fortuna lhe der um corpo que é mutilado em algum membro, pois isso significaria classificar inferiormente um mestre porque ele está vestido como um escravo. Pois todas aquelas coisas sobre as quais a fortuna tem influência, bens materiais, dinheiro, posses, posição, elas são friacas, inconstantes, propensas a perecer, e de posse incerta. Outro lado, as obras da virtude são livres e insubmissas, nem mais dignas de ser procuradas quando a fortuna as trata com bondade, nem menos digna quando alguma adversidade pesa sobre elas. 24. A amizade no caso dos homens corresponde à desejabilidade no caso das coisas. Você não gostaria, eu imagino, de amar um bom homem, se ele fosse rico, mais do que se fosse pobre, e não amaria uma pessoa forte e musculosa mais do que uma pessoa delgada e de constituição delicada. Assim, nem procurará nem amará uma coisa boa que seja divertida e tranquila mais do que uma que é cheia de perplexidade e labuta. 25. Ou, se você fizer isso, você vai, no caso de dois homens igualmente bons, gostar mais de quem é limpo e bem asseado do que daquele que é sujo e despenteado. Você chegaria ao ponto de se importar mais com um homem bom que ação em todos os seus membros e sem defeito, do que com alguém que é friaco ou cego, e gradualmente sua exigência alcançaria tal ponto que, de dois homens igualmente justos e prudentes, você escolheria aquele que tem cabelos longos e ondulados. Sempre que a virtude em cada um é igual, a desigualdade em seus outros atributos não é aparente, pois todas as outras coisas não são partes, mas apenas acessórios. 26. Qualquer homem julgaria seus filhos de modo tão injusto a fim de se preferir mais um filho saudável do que um doente, ou a um filho alto, de estatura incomum, mais do que a outro de pouca ou de baixa estatura. Os animais selvagens não mostram nenhum favoritismo entre sua prole, eles se deitam para amamentar todos igualmente,
Aves fazem a distribuição justa de seus alimentos. Ulisses apressa-se de volta às rochas de sua Ítaca tão ansiosamente quanto Agamenon acelera até as majestosas muralhas de Micenas. Porque nenhum homem ama a sua terra natal porque é grande, ele a ama porque é sua. 27. E qual é o propósito de tudo isso? Que você saiba que a virtude considera todas as suas obras sob a mesma luz, como se fossem seus filhos, mostrando a mesma bondade a todos e ainda mais profunda bondade para aqueles que encontram dificuldades, pois mesmo os pais inclinam-se com mais afeição para filhos de quem sentem piedade. A virtude, também, não necessariamente ama mais profundamente aquelas de suas obras que veem problemas e sob pesados fardos, mas, como bons pais, ela lhes dá mais de seus cuidados de acolhimento. 28. Que nenhum bem é maior do que qualquer outro bem. É porque nada pode ser mais apropriado do que aquele que é apropriado, e nada mais nivelado do que aquilo que está nivelado. Você não pode dizer que uma coisa é mais igual a um objeto determinado do que outra coisa. Daí também nada é mais honrado do que aquilo que é honroso. 29. Assim, se todas as virtudes são iguais na natureza, as três variedades de bem são iguais. Isto é o que quero dizer. Há uma igualdade entre sentir alegria com autocontrole e sofrer dor com autocontrole. Alegria em um caso não ultrapassa no outro a firmeza da alma que afoga o gemido quando está nas garras do torturador. São desejáveis os bens do primeiro tipo, enquanto os do segundo são dignos de admiração, e, em cada caso, não são menos iguais, porque qualquer inconveniente atribuído a este último é compensado pelas qualidades do bem, que é muito maior. 30. Qualquer homem que os julgue desiguais está se afastando das próprias virtudes e está examinando meras exterioridades. Os bens verdadeiros têm o mesmo peso e a mesma largura. O tipo espúrio contém muito vazio. Portanto, quando são pesados, percebemos sua deficiência, embora pareçam imponentes e grandiosos ao olhar. 31. Sim, meu caro Lucílio, o bem que a verdadeira razão aprova é sólido e eterno, fortalece o espírito e exalta-o, para que ele esteja sempre nas alturas. Mas as coisas que são irrefletidamente elogiadas, e são bens na opinião da multidão meramente nos enchem de alegria vazia. E, novamente, aquelas coisas que são temidas como se fossem males apenas inspiram ansiedade na mente dos homens, pois a mente é perturbada pela aparência do perigo, assim como os animais também o são perturbados. 32. Portanto, é sem razão que ambas as coisas distraem e picam o espírito. Um não é digno de alegria, nem o outro de medo. Somente a razão é imutável e se apega às suas decisões, pois a razão não é uma escrava dos sentidos, mas uma governante sobre eles. A razão é igual à razão, como uma linha reta para outra. Portanto, a virtude também é igual à virtude. A virtude não é nada mais do que razão correta. Todas as virtudes são razões. As razões são razões, se são razões certas. Se elas estão certas, elas também são iguais. 33. Como a razão é, assim também são as ações. Portanto, todas as ações são iguais. Pois, uma vez que se assemelham à razão, também se assemelham umas às outras. Além disso, considero que as ações são iguais entre si, na medida em que são ações honradas e corretas. Haverá, naturalmente, grandes diferenças de acordo com a variação do material, como se torna agora mais amplo e agora mais estreito, agora glorioso e agora inferior, agora múltiplo no alcance e agora limitado. No entanto, o que é melhor em todos estes casos é igual, eles são todos honrados. 34. Da mesma forma, todos os homens bons, na medida em que são bons, são iguais. Há, de fato, diferenças de idade, um é mais velho, outro mais jovem, do corpo, um é agradável, outro é feio, da fortuna, este homem é rico, esse homem pobre, este é influente, poderoso e conhecido pelas cidades e povos, aquele homem é desconhecido para a maioria, e é obscuro. Mas todos, em relação àquilo em que são bons, são iguais. 35. Os sentidos não decidem sobre coisas boas e más. Eles não sabem o que é útil e o que não é útil. 5. Eles não podem registrar sua opinião a menos que sejam confrontados com um fato. Eles não podem ver o futuro nem se lembrar do passado, e eles não sabem o que resulta do que. Mas é a partir desse conhecimento que uma sequência e sucessão de ações é tecida, e uma unidade de vida é criada, uma unidade que prosseguirá em um curso reto. A razão, portanto, é o juiz do bem e do mal. O que é estrangeiro e externo ela considera como escória, e o que não é nem bom nem mal ela julga como apenas acessório, insignificante e trivial, pois todo o seu bem reside na alma. 36. Mas há certos bens que a razão considera primordiais,
aos quais ela se dirige deliberadamente. Estes são, exemplo, a vitória, os bons filhos e o bem-estar de um país. Alguns outros considera secundários, estes se tornam manifestos apenas na adversidade, exemplo, a equanimidade em suportar uma doença grave ou exílio. Certos bens são indiferentes, estes não são mais de acordo com a natureza do que contrários à natureza, como, exemplo, um andar discreto e uma postura tranquila em uma cadeira. Pois sentar é um ato que não é menos de acordo com a natureza do que ficar em pé ou andar. 37. Os dois tipos de bens que são de ordem superior são diferentes. Os primários são de acordo com a natureza, como a alegria derivada do comportamento obediente de seus filhos e do bem-estar de seu país. Os secundários são contrários à natureza, como a força moral em resistir à tortura ou na aceitação da sede quando a doença torna os órgãos vitais febris. 38. O que então, você diz, alguma coisa que é contrária à natureza pode ser um bem? Claro que não, mas aquela em que esse bem eleva-se sua origem é às vezes contrária à natureza. Estarem feridos, esvaindo-se sobre um fogo, aflitos com má saúde, tais coisas são contrárias à natureza. Mas é de acordo com a natureza que um homem preserve uma alma indomável em meio a tais aflições. 39. Para explicar brevemente o meu pensamento, o material com o qual o bem se relaciona às vezes é contrário à natureza, mas um bem em si mesmo nunca é contrário, pois nenhum bem existe sem razão e a razão está de acordo com a natureza. O que, então, você pergunta, é a razão? É copiar a natureza. E o que, você diz, é o maior bem que o homem pode possuir? É conduzir-se de acordo com o que a natureza deseja. 40. Não há dúvida, diz o opositor, que a paz proporciona mais felicidade quando não é atacada do que quando é recuperada a custo de grande matança. Também não há dúvida de que a saúde, que não foi comprometida, oferece mais felicidade do que a saúde que foi restituída à solidez meio da força, assim dizer, e pela resistência ao sofrimento, depois de doenças graves que ameaçaram a vida em si. Da mesma forma, não há dúvida de que a alegria é um bem maior do que a luta de uma alma para suportar até o fim os tormentos das feridas ou da tortura. 41. De modo algum, pois coisas que resultam do risco admitem ampla distinção, uma vez que são avaliadas de acordo com a sua utilidade aos olhos daqueles que as experimentam. Mas em relação aos bens, o único ponto a ser considerado é que eles estão de acordo com a natureza, e isso é igual no caso de todos os bens. Quando em uma reunião do Senado nós votamos em favor da proposta de alguém, não pode ser dito, A está mais de acordo com a proposta do que B. Todos votam pela mesma proposta. Eu faço a mesma declaração com respeito às virtudes, todas elas estão de acordo com a natureza, e eu o faço em relação aos bens igualmente, estão todos de acordo com a natureza. 42. Um homem morre jovem, outro na velhice, e ainda outro na infância, tendo desfreitado nada mais do que um simples vislumbre na vida. Todos eles foram igualmente sujeitos à morte, embora a morte tenha permitido um avançar mais ao longo do caminho da vida, cortou a vida do segundo em sua flor, e quebrou a vida do terceiro em seu início. 43. Alguns recebem sua quitação na mesa do jantar, outros prolongam seu sono na morte. Alguns são eliminados durante a devassidão. Agora, compare essas pessoas com aquelas que foram perfuradas pela espada, ou levadas à morte cobras, ou esmagadas em um desabamento, ou torturadas até a morte pela torção prolongada de seus tendões. Algumas dessas partidas podem ser consideradas melhores, outras piores, mas o ato de morrer é igual em tudo. Os métodos de acabar com a vida são diferentes, mas o fim é um e o mesmo. A morte não tem graus maiores ou menores, pois tem o mesmo limite em todos os casos, o fim da vida. 44. A mesma coisa é verdade, asseguro-lhe, em relação aos bens. Você encontrará um em circunstâncias de puro prazer, outro em meio à tristeza e amargura. Uma pessoa controla os favores da fortuna, a outra supera seus ataques. Cada um é igualmente um bem, embora um viaje em uma estrada plana e fácil, e o outro em uma estrada áspera. E o fim de todos eles é o mesmo. Eles são bens, eles são dignos de louvor, eles acompanham a virtude e a razão. A virtude faz todas as coisas que toca iguais entre si. 45. Você não precisa duvidar que este é um dos nossos princípios. Encontramos nos trabalhos de Epicuro dois bens, dos quais é composto o seu bem supremo, ou bem-aventurança, isto é, um corpo livre de dor e uma alma livre de perturbação. Estes bens, se estiverem completos, não aumentam, pois como pode o que é completo aumentar? O corpo é, suponhamos, livre da dor. Que aumento pode haver a essa ausência de dor?
A alma é serena e calma. Que aumento pode haver para esta tranquilidade? 46. Assim como o tempo bom, purificado no mais puro brilho, não admite um grau ainda maior de clareza. Assim, quando um homem cuida de seu corpo e de sua alma, tecendo a textura de seu bem de ambos, sua condição é perfeita, e ele atingiu a meta de suas orações. Se não há comoção em sua alma ou dor em seu corpo, quaisquer que sejam os encantos que recebe em relação a estas duas coisas não aumentam o seu supremo bem, eles simplesmente condimentam-no, assim dizer, e acrescentam tempero a ele. Pois o bem absoluto da natureza do homem é satisfeito com a paz no corpo e a paz na alma. 47. Posso mostrar-lhe neste momento nos escritos de Epicuro uma lista graduada dos bens, assim como a de nossa própria escola. Pois há algumas coisas, ele declara, que prefere receber, tais como descanso corporal livre de qualquer inconveniente e relaxamento da alma enquanto se deleita na contemplação de seus próprios bens. E há outras coisas que, embora preferisse que não acontecessem, mesmo assim elogia e aprova. Exemplo, o tipo de resignação, em momentos de má saúde e sofrimento grave, aquele dia e há pouco, os quais Epicuro exibiu naquele último e mais abençoado dia de sua vida. Pois ele nos diz que teve que suportar a excruciante agonia de uma bexiga doente e de um estômago ulcerado, sofrimento tão aguçado que não permitiria aumento da dor. E ainda, ele diz, aquele dia não foi menos feliz. E nenhum homem pode passar tal dia em felicidade a menos que possua o bem supremo. 48. Portanto, encontramos, até mesmo em Epicuro, bens que seriam melhor não experimentar, que, no entanto, porque circunstâncias assim o decidem, devem ser acolhidos e aprovados e colocados ao nível dos bens mais elevados. Não podemos dizer que o bem que preencheu uma vida feliz, o bem pelo qual Epicuro deu graças nas últimas palavras que pronunciou, não é igual ao maior. 49. Permita-me, excelente Lucílio, pronunciar uma palavra ainda mais ousada. Se qualquer mercadoria pudesse ser maior do que outras, eu preferiria aquelas que parecem acres às que são brandas e sedutoras, e as declararia maior, pois é uma conquista maior superar as barreiras do caminho do que manter a alegria dentro dos limites estreitos. 50. Exige o mesmo uso da razão. Estou plenamente consciente, um homem suportar a prosperidade bem e também suportar a desgraça corajosamente. Que homem pode ser tão corajoso que durma em frente às muralhas sem medo de perigo quando nenhum inimigo ataca o acampamento, como o homem que, quando os tendões de suas pernas são cortados, se levanta de joelhos e não solta suas armas, mas é para o soldado manchado de sangue que retorna da frente que os homens clamam, bem feito, herói. E isso, eu devo conceder maior louvor aos bens que foram julgados e mostraram coragem, e lutaram contra a fortuna. 51. Devo hesitar em dar maior elogio à mão mutilada e seca de Múcio do que à mão inofensiva do homem mais corajoso do mundo. Lá estava Múcio 6, desprezando o inimigo e desprezando o fogo, e observando sua mão enquanto pingava sangue sobre o fogo no altar de seu inimigo, até que Porcena, invejando a fama do herói a quem ele impingiu o castigo, ordenou que o fogo fosse removido contra a vontade de sua vítima. 52. Que não devo considerar este bem entre os bens primários, e julgá-lo como muito maior do que aqueles outros bens que são desacompanhados de perigo e não foram testados pela fortuna, pois é uma coisa mais rara superar um inimigo com uma mão perdida do que com uma mão armada. E então, você diz, você deseja esse bem para si mesmo? Claro que sim, pois esta é uma coisa que um homem não pode alcançar a menos que também a possa desejar. 53. Devo desejar, em vez disso, que me permitam esticar os meus membros para que os meus escravos façam massagens, ou que uma mulher, ou um travesti, puxe as articulações dos meus dedos. Não posso deixar de acreditar que Múcio teve mais sorte porque manipulou as chamas tão calmamente como se estivesse estendendo a mão para o massagista. Ele havia aniquilado todos os seus erros anteriores, terminou a guerra desarmado e mutilado, e com aquele toco de uma mão ele conquistou 2 reis. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. Um trecho de Eneida de Virgílio. 2 Sêneca não está falando aqui das 3 virtudes genéricas, nem dos 3 tipos de bens que foram classificados pela escola peripatética. Ele só está falando de 3 tipos de circunstâncias sob as quais o bem pode se manifestar. E no parágrafo 36 e seguintes ele mostra que considera apenas as 2 primeiras classes como bens reais. 3 O exército de Cipião montou 2 acampamentos e construiu uma muralha de circunvalação à volta da cidade espanhola com 7 torres a partir das quais seus arqueiros podiam atirar acima da muralha numantina.
Ele também represou o pântano vizinho e criou um lago entre a muralha da cidade e sua própria muralha. Para proteger seus acampamentos, Cipião construiu também muralhas exteriores. Para completar o cerco, Cipião isolou a cidade do Rio Douro. Nos pontos onde o rio entrava e saía da cidade, pares de torres foram construídas e, entre os pares, cabos com lâminas foram estendidos através do rio para evitar a passagem de barcos e nadadores. 4. Touro de Falares foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução, cujo invento é atribuído a Falares, tirano de Agrigento. O aparelho era uma esfinge de bronze oca na forma de um touro mugindo, com duas aberturas, no dorso e na parte frontal localizada na boca. Após colocada a vítima, a entrada da esfinge era fechada e posta sobre uma fogueira. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava escasso, e o executado procuraria meios para respirar, recorrendo ao orifício na extremidade do canal. Os gritos exaustivos do executado saíam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva. 5. Aqui, Sêneca está lembrando Lucílio, como muitas vezes faz nas cartas anteriores, que evidência dos sentidos é apenas um degrau para ideias superiores, um princípio do epicurismo. 6. Caio Múcio Scaevola. Logo depois da fundação da República Romana, Roma se viu rapidamente sob a ameaça etrusca representada lá por Sena. Depois de rechaçar um primeiro ataque, os romanos se refugiaram atrás das muralhas da cidade e Porsena iniciou um cerco. Conforme o cerco se prolongou, a fome começou a assolar a população romana e Múcio, um jovem patrício, decidiu se oferecer para invadir sorrateiramente o acampamento inimigo para assassinar Porsena. Disfarçado, Múcio invadiu o acampamento inimigo e se aproximou de uma multidão que se apinhava na frente do tribunal de Porsena. Como ele nunca tinha visto o rei, ele se equivoca e assassina uma pessoa diferente. Imediatamente preso, foi levado perante o rei, que o interrogou. Longe de se intimidar, Múcio respondeu às perguntas e se identificou como um cidadão romano disposto a assassiná-lo. Para demonstrar seu propósito e castigar seu próprio erro, Múcio colocou sua mão direita no fogo de um braseiro aceso e disse: Veja que coisa irrelevante é o corpo para os que não aspiram mais do que a glória. Surpreso e impressionado pela cena, o rei ordenou que Múcio fosse libertado. Como reconhecimento, Múcio confessa que 300 jovens romanos haviam jurado, assim como ele, estar prontos a sacrificar-se para matá-lo. Aterrorizado esta revelação, Porsena teria baixado suas armas e enviado embaixadores a Roma,